pode continuar com o nosso objeto de meditação enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Delusão e asquilesas, elas andam juntas, né? Elas vão cobrindo as coisas, e se não são podadas regularmente, né? Aquilo cobre, tal como num box de banheiro, né? Se a pessoa não tem diligência em limpar o musguinho que vai nascendo, né? Aquilo cobre o azulejo inteiro e a parede fica verde. E quando a gente olha para essa parede, a gente fala, é uma parede verde. É uma parede verde. E esquece que um dia ela já foi branca. Mas alguém que antes já passou por aquele box, já limpou ele antes, já viu que a parede é branca, e vê a gente falando, esse box é verde, você está errado. O que essa pessoa vai pensar? A pessoa sabe que a parede é branca. Mas as asquilesas vão falar, não, a parede é verde, eu estou vendo que a parede é verde, você não está vendo direito, a parede é verde. E assim a delusão aumenta e prolifera na mente, encobrindo a realidade, distorcendo a realidade. Então por isso regularmente a gente tem que limpar. Regularmente a gente tem que manter limpo para a gente ter noção e não perder o rumo. Isso vale tanto para a nossa moradia como para nossa mente. O Buda, nas próprias regras monásticas, ele estabeleceu o padrão de limpeza. Tem muitas pessoas que às vezes vão pelo lado de pensar demais, não, para que limpar se vai sujar de novo? E seguem essa linha de raciocínio e vivem dessa forma. Não vou limpar não, depois vai sujar mesmo. Mas o Buda estabeleceu um padrão de limpeza. Varrer a cabana todo dia, varrer o refeitório todo dia. Viu sujo, tem que limpar. Esse é o padrão de limpeza do Buda. Então se a gente pensa que não, para que eu vou limpar se vai sujar de novo? Isso não está em linha com o que o Buda ensinou. Isso é as nossas ideias, as nossas esquilezas distorcendo as coisas de novo. Você vê como que é perigoso não ter parâmetro, não ter uma base, não ter uma fundação de certo e errado, de parâmetro para guiar a nossa vida. Então a gente deve buscar, como que o Buda pensava sobre esse assunto? Como que o Buda via esse assunto? E não partir do pressuposto da nossa mente, porque a nossa mente deludida vai pensar de forma deludida. Não tem como ser de outra forma. Então refletir sobre aqueles 5 temas que a gente recitou mais cedo ajuda a fazer essa limpeza regular da mente, de tirar esse musgo que começa a crescer sobre a mente e começa a falar que a parede é verde. Porque a natureza das esquilezas é tampar a realidade, é mascarar a realidade porque é conveniente para elas. Então é muito legal achar que não vai envelhecer, que não vai adoecer, que não vai morrer, que as coisas vão continuar do jeito que elas estão e que que as coisas não têm consequências. Então é muito cômodo para as esquilezas isso. Agora refletir com sinceridade, esse corpo vai envelhecer, esse corpo vai adoecer, esse corpo vai morrer. As coisas agradáveis vão desaparecer. A gente é dono de nossas ações, herdeiro de nossas ações. Isso define o nosso futuro. Isso dá um chacoalhão na mente. É como se esfregasse esse musgo para fora e trouxesse um pouco mais de... Começa a ver o branco atrás. Opa, tem branco atrás desse musgo, a parede não é verde. Então
a gente começa a criar espaço para a gente ver, ter contraste, né? Opa, essa parede não é verde, ele está sendo enganado. As pessoas ao meu redor estão falando que a parede é verde, mas essa parede é branca. Está todo mundo errado. Não é que seja culpa das pessoas, ou que elas sejam más por causa disso, mas simplesmente a parede não é verde, a parede é branca. Quem age pensando que é verde vai se machucar depois. Não é culpa das pessoas, é a questão de causa e condições também. Tipo, olhar para essa oportunidade que a gente tem agora. Quantas causas e condições tiveram que se juntar para que a gente tivesse um nascimento humano, tivesse nascido num local adequado, que a gente possa ter tido contato de alguma forma ou de outra, chegamos até o Dharma, chegamos numa tradição boa, uma tradição sólida, uma tradição viva, uma linhagem viva do budismo. E tipo, a gente teve contato e além disso a gente se interessou em praticar e busca melhorar e levar isso para a nossa vida. Como que foi difícil chegar nisso? O Buda falou várias vezes nos sutras que isso não é garantido. Não devemos tomar isso como garantido, é algo extremamente raro. O similaridade da tartaruga no oceano, né? Uma tartaruga que só sobe a superfície do oceano uma vez a cada 100 anos, e no oceano inteiro, cobrindo o mundo inteiro, tem uma boia, tipo essas boias de salva-vidas. Naquela vez que a tartaruga sobe a superfície, uma vez a cada 100 anos, qual a probabilidade de ela enfiar a cabeça na boia? Zero. Praticamente zero. Considerando que a boia tem a liberdade de flutuar pelo oceano inteiro. A possibilidade é zero. Então, o Buda fala sobre isso de nascer como humano, de nascer como humano, ter ouvido o Dharma. Ter se interessado por praticar 3 vezes essa mesma raridade. Já aconteceu. Então a gente tem uma oportunidade valiosa na nossa mente. A gente tem algum parâmetro a gente tem para ter chegado até aqui. E aqui entra a reflexão de tipo, a gente é dono de nossas ações e tipo, isso define o que vai acontecer no futuro. A gente tem uma oportunidade de ouro dessa. Está perto do Dharma, está perto dos Kurubadhyans, está perto de uma tradição boa. O que a gente está fazendo com essa oportunidade? Isso tem consequências. Não é porque, tive essa oportunidade agora, não tem pressa, né? Vou devagar, vou no meu ritmo. É tomar como garantido isso, mas será que vai acontecer de novo? A gente está tão perto assim? De enxergar o Dharma, de entrar na correnteza, de ter a garantia de que vai chegar no final depois. Quando que a gente vai estar tão perto assim de novo? E se a gente não usa bem essa oportunidade que a gente tem agora, que consequência que vai ter no futuro isso? Se a gente não leva a sério, se a gente leva no descaso, se a gente alimenta a aversão com relação ao Dharma, onde que a gente vai parar? A gente alimenta a aversão com relação ao Dharma, ao treinamento da mente, a lutar contra as quelesas. Então, possivelmente, a gente não vai nascer perto do Dharma na próxima vida. A gente vai nascer longe. E aí a gente vai fazer o quê? Seguir quelesa. Seguir quelesa vai levar a gente para onde? Para mais e mais sofrimento. Por muito e muito tempo. Todos nós já tivemos muitos anos de vida antes de conhecer o Dharma. E a gente sabe como que é. As decisões tolas e distorcidas que a gente toma. E como isso afeta a nossa vida, o nosso histórico ao longo do tempo. A gente quer voltar àquilo de novo? A gente quer voltar a experienciar aquilo de novo?
Então tem que chacoalhar a mente. Opa, olha para cá. Isso não é comum, isso não é regra, isso não é garantido. Essa oportunidade que a gente tem é raríssima. Olha nos Suttas. O Buda fala de períodos incontáveis de tempo entre um Buda e outro surgir. A gente teve a sorte, uma das coisas que eu esqueci de falar anteriormente, é nascer num período de tempo em que o ensinamento do Buda está disponível no mundo. Quantos períodos de tempo que não tem ensinamento de nenhum Buda disponível no mundo? Mente pratica nessas ocasiões. Então, é necessário desenvolver um senso de urgência. Não que seja desespero. Desespero também já é outro extremo. Né? Tem que ser uma certa tranquilidade. Né? Um equilíbrio nessa urgência. Mas um senso de urgência de que, tipo, isso não é garantido. E se a gente não usa bem essa oportunidade, talvez a gente não tenha... se a gente não usar bem essa oportunidade, a gente está alimentando as causas para perdê-la no futuro também. E aí como que vai ser? Então refletir sobre a morte desse corpo é algo útil. Porque ajuda a olhar para essa mente. Ok. O que levo comigo? Se a gente estudou o Dharma e a gente tem algum nível de confiança nos ensinamentos do Buda e alguma experiência da mente, isso ajuda. A gente tem uma base para refletir sobre isso de forma saudável e equilibrada para a mente. Se a gente tem alguma senso de noção geral dos ensinamentos do Buda, que está associado com esse corpo, fica. Que está associado com essa mente, acompanha. Então, qualidades mentais acompanham, defeitos e quilezas também acompanham. Então, objetos, posses, nada disso vai junto. As pessoas às vezes têm uma ideia de que elas querem ter coisas que serão delas, possuir coisas, achar-se o dono das coisas. Mas esse mundo tudo é emprestado, tudo é alugado. Ninguém é dono de nada. Você pode comprar um apartamento, mas o apartamento não é seu. Você pode comprar um carro, mas o carro não é seu. É tudo emprestado. Reflita sobre isso se a mente duvida. Reflita até a mente aceitar e ver com clareza esse assunto. Cadê o dono do apartamento? Tem alguma coisa que a gente é realmente dono? Esse corpo, a gente é dono desse corpo? Ou não? Então, às vezes as pessoas criam projetos de vida para ter posses, ter coisas. Mas, tipo, é tudo emprestado. Nada disso a gente leva junto. E como que está a mente? Ok. Que quilezas a gente já conseguiu abandonar? Que quilezas ainda estão lá? Essa é uma pergunta importante de ser feita e priorizar na nossa vida. Não é questão de obter coisas, obter realizações espirituais, mas sobre tirar lixo da mente mesmo. A prática do Dharma é mais sobre tirar lixo do que obter coisas, títulos e coisas crachás que você prega na cabeça. Eu sou isso, eu tenho tal estado mental, eu tenho tal jhana, eu tenho tal estado de iluminação, eu tenho isso. Não é isso. É mais sobre tirar o lixo, tirar o musgo que está cobrindo o azulejo. Quanto de lixo a gente já tirou? Quanto que falta? Qual o lixo que está mais grosso?
Então não é que ninguém é melhor que ninguém, não. É tipo, quanto de lixo a gente já tirou e quanto que a gente não tirou. Essa é a pergunta mais importante. Diante dessa oportunidade que a gente estudou o Dharma, a gente praticou o Dharma, ouviu o Dharma, tem essa noção de que a direção de prática é essa, ok. E essas são as quilesas, eu tenho que lutar contra isso, eu não tenho que seguir isso. Mas no contexto que a gente nasce num local onde não tem o Dharma, qual vai ser a tendência natural? Esse Dharma estudado, esse Dharma da nossa fé, da nossa prática, né? Ele contém as quilesas, é uma condição para conter as quilesas. Mas na ausência desse Dharma, o que acontece com as quilesas? Elas seguem soltas. E como que vai ser? Que a gente vai ter o mesmo Dharma que a gente tem agora, na próxima vida ou na vida depois? Para conter no mesmo nível e poder dar esse sinal de que tipo, é por aqui que tem que ir, não por ali? Então isso ajuda, esse tipo de reflexão ajuda a priorizar o que é realmente importante. Acorda de manhã e pergunta, qual quilesa que ainda está na mente? Qual que está mais no radar? Vou lidar com isso. Isso é a tarefa mais importante do dia. Vou fazer alguma coisa para enfraquecer essa quilesa. Óbvio, a gente vai continuar limpando a casa, a gente vai continuar indo para o trabalho, a gente vai continuar estudando, fazendo faculdade. Não é questão de ter que parar tudo isso. Porque no mundo a gente precisa de coisas, precisa de recursos para obter coisas, poder sustentar esse corpo, sustentar nossa saúde e viver em um local adequado. Não é questão de jogar tudo no ar. A questão é ter essa priorização na mente. De ter um projeto de vida na direção do Dharma. E tendo isso como a base e fundação da nossa vida. E não em torno de buscar coisas, objetos e coisas que não serão nossas e que, tipo, talvez a gente nem obtenha. Vai que daqui a um ano a gente descobre um câncer e, tipo, nem vamos ter aquele objeto que a gente queria. E aí? Como que vai ser? Eu lembro que a gente estava no mosteiro uma vez, aí veio um casal tailandês veio lá no mosteiro, aí a gente recitou aquele cântico do Anicca Vata Sankara, porque tipo, esse cântico a gente faz quando alguém falece, né? Aí as pessoas vêm fazer mérito no mosteiro e os monges recitam esse verso de reflexão da impermanência. E eu lembro que, tipo, era um casal, o filho tinha acabado de terminar a faculdade, veio a morrer num acidente de carro. Aí, tipo, aquilo chacoalha a mente. Tipo, a pessoa fez todo aquele, os pais deram todo aquele esforço pro filho se formar, todo aquele envolvimento, e chega lá e o filho vem a falecer. Mas isso acontece. Tipo, mais novo do que eu naquela época. Então, às vezes as pessoas criam um projeto, não, o meu objetivo de vida é terminar a faculdade, depois eu vejo essa coisa de prática espiritual, depois eu vejo isso. Meu objetivo é ter um carro, meu objetivo é ter uma casa, ter um apartamento em tal lugar. Mas você vê, às vezes a gente não chega lá. Ou a gente chega e o tapete é puxado. E aí? Diante da realidade, morte, como que a mente vai se comportar? Nossa, eu não consegui ter o carro, eu tinha que viver mais, eu não posso morrer agora. Isso não vai ser uma reação boa para a mente. Vai ser frustrante. E frustração é uma emoção negativa. E a emoção negativa leva para onde? Não leva para um estado bom.
Agora, se a gente pratica e coloca isso como prioridade, né? Lidar com as quelezas e abandonar as quelezas, grau a grau. Algum dia acontece alguma coisa, acontece um acidente de carro, alguma coisa acontece que a gente fica com a nossa vida por um fio, a mente está, eu já venho fazendo isso todo dia, ué. Eu venho abandonando queleza, eu fiz o melhor que dava, não deu, o corpo quebrou. Tudo bem, o corpo quebrou, pelo menos eu estava fazendo o meu serviço. E a mente tem qualidade. A mente vai ter qualidade e vai ter essa serenidade de tipo, opa, fiz o que devia ser feito. Fiz o que dava. Infelizmente, aconteceu um acidente por, sei lá, se for karma, sei lá, se foi o quê. Mas, tipo, ok. O mais importante está sendo cuidado, porque, tipo, essa mente que eu vou levar. Agora, se a gente chega nessa ocasião e a mente olha para trás e eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer. Eu estava brincando no samsara. Eu estava brincando no parquinho com tudo pegando fogo em volta. E aí, qual vai ser a sensação da mente? O Buda falava para fazer isso. Os Krubadjanas falavam para fazer isso. Os instrutores falavam para fazer isso. E eu fazia o contrário. Qual é o efeito que vai ter na mente? De dever cumprido ou de falha? E aí, para que lugar que isso vai direcionar a nossa mente? Então, assim, pensar sobre a morte, sobre esse momento de tipo, como que a mente vai se comportar diante disso? É útil, porque prioriza as coisas. Tira todo o lixo, todo esse limbo de lixo que as quelezas criam e cria um projeto, um objetivo falso. Um objetivo que a gente não vai ter nada no final. E que a gente não vai levar junto com a gente. Então, é um tipo de reflexão que chacoalha a mente. Você vê, não é só técnica mágica de meditação como observar a respiração. Refletir sobre termos do Dharma, estudar a visão correta, né? A gente falou sobre visão correta. Né? Um dos aspectos de visão correta é esse entendimento de essa entendimento em linha com refletir sobre o que o Buda ensinou, a forma como o Buda ensinou. O Buda falou que existe renascimento, o Buda falou que existe karma. Se a gente começa, não que a gente deva acreditar cegamente nisso, não é isso, não vai resolver nenhum problema também. A questão é, isso junto com essas reflexões sobre a morte geram boas qualidades na mente. Você vê, gera diligência, gera cuidado, gera urgência espiritual. Então, opa, refletir dessa forma é útil. Tudo bem, eu posso não ter certeza se existe renascimento ou não, mas se eu refletir dessa forma, a minha mente acorda, gera energia, a energia que eu não tinha surge, a diligência que eu não tinha surge, aquela disposição, aquele ânimo de ir contra as quelezas surge. Então é bom, opa, vou fazer isso. Posso não ter certeza se eu renasço ou não renasço, mas bom, eu refletir dessa forma, boas qualidades da mente surgem. Então, opa, vamos tentar fazer isso. Então, guiar a prática por essa sensação, às vezes acaba sendo mais útil do que ficar refletindo e querendo provar tudo antes de chegar lá. E equilibrar essa urgência com a serenidade, de tipo, opa, confiar também, opa, estamos fazendo o que dá para fazer. Estamos sendo diligentes nessa prática do Dharma. Também não entrar em modo desespero, né? Tipo, não vai que, tipo, já que tudo é impermanente, né? Vai, tipo, você está num emprego relativamente estável, né? Você começa, não, o melhor, vai que eu perco o emprego e aí, tipo, melhor já estudar outro tema, melhor fazer um curso disso, um curso daquilo, porque aí eu posso perder o emprego. Aí entra umas paranoias também. Então tem que achar o ponto de equilíbrio nessas reflexões também, né? Para não gerar paranoia em outros sentidos, né? Tipo, não vai que tipo...
toda a minha família morre e eu fico sozinho, e como que eu vou me sustentar no mundo, né? Então também não entrar em paranoia. O mundo, o samsara é impermanente, né? Mas também confiar no Dharma, né? Confiar no nosso mérito do passado, né? Fazer o nosso mérito agora e também ter um pouco de confiança no Dharma. O Dharma cuida daqueles que o mantêm, é um verso de um sutra. E se a gente tem também, se a gente tem outros tipos de confiança em outros temas que o Buda ensina, né? Tipo, sobre seres celestiais e sobre seres mais refinados, né? Tipo, esses seres gostam de fazer mérito, né? Então, se a gente pratica com diligência, esses seres vão querer nos ajudar também. A gente tem virtude, a gente tem boas qualidades mentais, esses seres vão querer fazer mérito com a gente, vão querer nos ajudar também. Então, a gente precisa necessariamente ver essas coisas, mas que tipo... Você reflete sobre isso, se a gente tem alguma experiência, a gente talvez não tenha muita experiência, né, com esse tipo de coisa, mas assim, às vezes é útil refletir dessa forma também. Eu lembro uma vez em Mapjan, né, que tipo, Mapjan aconteceu várias coisas estranhas, assim, né, tipo, nesse sentido. Teve um caso de um monge inglês, né, que tipo, uma vez ele foi no último dia dele em Mapjan, aí ele refletiu da seguinte forma antes no Pindapata, né, se os seres celestiais dessa região gostaram da minha presença aqui, né, que eu receba ovos no café da manhã. E aí cada casa que ele foi, ele recebeu ovos. Aí você fala assim, não, é muita coincidência, né? Mas aí você vê, em Mapjan acontecia várias coisas nesse sentido repetidas, né? Até o momento que você fala, não pode ser coincidência, né? Coincidência demais para ser verdade. Uma vez aconteceu comigo, né? Tipo, tinha virado a noite meditando, aquele Nessatik da lua cheia, da lua nova, durante o Vassa. Aí de manhã você tá quebrado, né? Você tá com o corpo dolorido, tudo dolorido, com fome, com sono que tipo, você fecha o olho, você apaga. Em Mapjan fica numa pirambeira, o mosteiro fica numa pirambeira, né? A parte de baixo onde está o refeitório, onde recebe os leigos de manhã, e as cabanas ficam na parte de cima, né? Então você tem que subir uma pirambeira pra você voltar pro seu lugar onde você vai descansar, né? E aí tipo, você fala, nossa, tô cansado, né? Virei a noite meditando, né? Seria tão bom se alguém oferecesse uma carona para subir, porque assim, é uma estrada, né? Então assim, é comum as pessoas subirem de carro lá para a região do escritório, onde o Adhyana recebe os visitantes, né? Mas é muito raro alguém parar de carro e oferecer carona para os monges. Né? Não é comum isso. A não ser que seja o Adhyana, obviamente. Né? Se seja um monge muito sênior, eles param e oferecem caronas para subir. Mas aí esse dia, eu refleti sobre isso, né? Tipo, não, assim, mas seria tão bom se alguém oferecesse carona. Eu falei isso, parou um carro. Pô, você quer carona? Tipo, não. Eu falei, não pode ser, eu tô cansado. Aí você fala assim, acontece uma, acontece duas, acontece três, você fala assim, não, essas coisas tipo, é muita coincidência para ser só coincidência. Mas você viu, nunca que eu tenha visto alguma coisa, mas essas experiências alimentam uma certa fé e confiança nesse sentido. Então você não precisa ver para ter uma certa experiência no assunto. Então fica o convite de testar e refletir nessas coisas, né? Como que a gente está usando essa oportunidade de ouro que a gente tem agora, né? E refletir junto com isso, sobre o karma, né? Tipo, opa, a forma como eu ajo diante dessa oportunidade vai alimentar que eu encontre ela de novo ou está me afastando dessa oportunidade no futuro? As quilesas são teimosas. Todo mundo tem um certo grau de teimosia, mais ou menos. Então a gente deve buscar conter a teimosia, né? Porque se a gente alimenta a teimosia, isso afasta a gente do Dharma tanto agora como no futuro, né? E aí vai ficar mais difícil depois, né? Porque, tá bom, agora a gente já tem o Dharma, né? Mas depois vai ter só a teimosia. E a teimosia guiando a gente vai afundar em quilesa. Vai ser muito difícil depois. E a gente vai perder muito tempo, né? Muito tempo girando no samsara. E quanto mais tempo a gente fica, mais sofrimento a gente experiencia.
Então, assim, temos uma oportunidade muito boa da nossa frente. Diante do caos do mundo atual, a gente nasceu como humano. Nasceu como humano no período em que o Buda Sasana ainda está presente. Ouviu o ensinamento. Quantas pessoas nunca ouviram falar do budismo? Se interessou em praticar. Então a gente está muito perto já. Então o que a gente faz com isso? Como a gente lida com isso? Para que a gente maximize o nosso benefício, tanto agora como no futuro. O mais importante é destruir o primeiro grilhão. Se a gente não fez isso ainda, isso tem que estar no radar como a coisa mais importante. As coisas têm ordem. E o primeiro grilhão é essa crença de que esse corpo é identificação com o corpo. Então, o que a gente tem que fazer para desidentificar desse corpo? Se a gente acha que a gente é o corpo, e age com base nisso, a gente tem que desconstruir isso, temos que desmontar isso, contemplar esse corpo. Como que é esse corpo por baixo da pele? Do que ele é composto? Desmonta em vários pedaços. Cadê você? Qual parte é você? Coloca o cérebro no liquidificador, bate no liquidificador mental, cadê o você? Qual parte? Qual pedaço do cérebro é você? Qual pedaço do crânio é você? Qual pedaço do dedo é você? Desmonte isso em 1 milhão de pedaços, até você não achar mais uma resposta para essa pergunta. Até a mente aceitar que esse corpo não é você, que você não é esse corpo. Esse corpo está relacionado com essa mente, mas essa mente não é esse corpo, e esse corpo não é essa mente. São duas coisas separadas, mas que têm uma relação entre si. Que nem uma marionete e o mestre de marionetes. Por mais que o marionete seja mexido pelo mestre de marionetes, o mestre de marionetes não é a marionete. Da mesma forma, como você jogando um jogo de computador, você não é o personagem no jogo de computador. Você controla o personagem, mas você não é o personagem. O que acontece com o personagem não acontece com você. Então a gente tem que investigar esse assunto a fundo. Até a gente conseguir destruir isso. Esse é a raiz da árvore, da ignorância. E é esse que tem que ser o alvo. O que eu posso fazer hoje para contemplar que esse corpo não sou eu, que eu não sou esse corpo? Então isso tem que estar no radar. Os outros 2 grilhões caem junto com esse. Dúvida e crença em apego a preceitos e rituais cai junto. Não precisa se preocupar com isso. Um é consequência do outro. O primeiro é o alvo. Esse é o alvo. Como que a gente pode fazer para desmontar essa ideia de que esse corpo é a gente? Então, contemplação do corpo é uma coisa que a tradição de floresta Tailândia fala muito. E você vê, tem uma razão de falar sobre isso. Então, desmontar esse corpo. Separa em pedacinhos. Faz uma pilha mental. Aqui estão os ossos, aqui estão os músculos, aqui estão as juntas, aqui está a carne, aqui está a pele. Cadê você? Qual desses pedacinhos sou eu? Tem várias formas de contemplar, a gente usa nossa criatividade. O Buda fala de algumas no Satipatthana Sutta. A gente pode usar nossa criatividade também. Não tem receita mágica, não é técnica aqui que vai resolver o problema. É criatividade nossa. Você imagina, o Ajahn costumava imaginar um pedacinho de pele. Você pega um pedacinho de pele do lábio, imagina ele jogando na terra e ele virando terra. Enquanto você tirou da boca, enquanto está na sua boca, você chama isso de um pedacinho de pele meu. Você tirou desligou do seu corpo, um pedacinho de pele.
Mas por que mudou o nome antes? Antes era meu, agora não é mais meu. O que tá dando esses nomes? E quando eu jogo na Terra, isso se transforma. Como que isso se transforma? Cadê você aqui? Então, assim, quando a mente pacifica, a gente reflete nessa linha. O movimento da mente de atração e repulsão é com relação ao quinto e quarto grilhão, mas isso é uma coisa que tem que ser praticada desde o começo, né? Esse treinamento mais grosseiro. Esse movimento de atração e repulsão da mente. Esse movimento binário da mente. O gostar e não gostar. Essa reação de atração e repulsão da mente, né? Tipo, vem uma coisa agradável, eu quero. Vem a coisa agradável, eu não quero, eu quero repelir isso, eu quero afastar isso, eu quero destruir isso, eu quero que isso não exista. Bhava Tanha e Vibhava Tanha. Esses dois desejos ignorantes. Também tem uma relação com o Kama Tanha, mas isso já é assunto mais pra frente. Resolver mais a fundo, mas é algo que a gente tem que olhar desde o começo, porque a mente opera nesse modo binário, atração e repulsão. Mas o Dharma fala para a gente não seguir essa atração e repulsão da mente. Fala para a gente seguir o Dharma. Então a gente tem que ter um critério de Dharma. Ok, o Dharma fala que isso deve ser feito. A mente fala, eu não quero fazer isso. O que a gente faz? Não segue. Então prática é isso. Se a gente não está fazendo isso, a gente não está praticando. A gente pode falar que a gente está fazendo meditação andando, a gente está fazendo meditação andando. Mas se a gente não consegue, tem o Dharma e tem o que a nossa mente fala de atração e repulsão. A gente pega, toda hora a gente pega o que a mente fala, a gente não está praticando o Dharma. A gente pode estar sentando em meditação, a gente pode estar andando, mas é só teatro. Prática do Dharma é quando a gente pega e segue o Dharma. Óbvio que não dá para fazer, a mente não iluminada vai seguir as finezas num certo grau. A questão é que a gente deve fazer um esforço de lutar contra essa tendência. Só um Arahant ou um Buda que não vai seguir as quilesas em nenhum momento. Agora, mesmo Anagami, Sakadagami, Sotapanna, todos eles ainda vão seguir quilesas num certo grau, mas eles não vão seguir alguns tipos de quilesas que foram destruídas, de acordo com o nível de prática deles. Então, assim, prática do Dharma, o núcleo é isso. O Buda colocou certos princípios, por exemplo, o Buda falou que o padrão de limpeza é varrer a cabana uma vez ao dia. Se a mente fala, não, vai sujar depois, para que eu vou limpar? Aqui é o momento de praticar. Opa, o Buda falou isso, eu vou praticar. Eu vou seguir o que o Buda falou. Óbvio que não é para ter fé cega também. Fé cega não é só acreditar que o Buda falou isso, não vai iluminar ninguém. Isso seria apego a preceitos rituais também. Mas a gente pegar e praticar isso, e olhar o efeito que tem na mente. E se a gente faz isso, a gente começa a ver, opa, quem estava falando isso vai sujar depois, para que eu vou limpar? Era a voz da preguiça. Isso é preguiça, isso é quilesa. Então o Buda fala isso para a gente abandonar a preguiça. E aí a gente vai entender, se a gente pratica o que o Buda fala, a gente vai entender, opa, aquilo era preguiça. A gente vai ver a máscara caindo da quilesa. Se a gente não pega o que o Buda fala, o que os mestres falam, a gente vai estar simplesmente seguindo as nossas quilesas. Então o Ajahn Chah tinha uma fala bem dura que ele falava, né? Se a gente continua seguindo, se a gente não vai contra a atração e repulsão da mente, né, e nem começou a praticar o Dharma. Então, assim, você vê como que prática do Dharma é muito diferente de relaxamento, é muito diferente de mindfulness descontextualizado, é muito diferente de todo mundo é legal e ser bonzinho com todo mundo. Então, o núcleo da prática do Dharma é seguir os princípios do Dharma e não seguir o que as quilesas falam. As quilesas vão vir com todo tipo de desculpa
Porque elas não querem ser tiradas do castelo. Elas já estão invadindo esse castelo faz tempo, né? Então é muito cômodo para elas continuar lá. Então, prática do Dharma, quando, que nem o Adriano falou agora há pouco, né? Tem o pesado e tem o leve. Eu vou pegar o pesado, porque o pesado é prática, o leve é preguiça. Tem a opção de ir de táxi e de ir de ônibus. Ah, de ônibus eu tenho que andar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não vai ser tão confortável. Às vezes o ônibus está cheio, às vezes o ônibus não está cheio, às vezes o ônibus tem ar-condicionado, às vezes o ônibus não tem ar-condicionado. Isso força a gente a praticar. Agora, se toda vez a gente vai no carro com ar-condicionado, é muito conveniente, né? Tipo, é muito cômodo ele não tá tendo nenhum desafio, né? Nenhum desafio mental. Não que ele não possa fazer isso, né? Ou que por algum motivo de saúde, ou de distância também, não que seja uma coisa errada em si usar o carro, não. Tem caso, mas você vê. Oportunidade para praticar tem em tudo, né? Tem comida em casa, surge a vontade. Não, vou comer fora. Não, mas tem comida na geladeira. Por que eu não como o que tem na geladeira hoje? Ou então não, aquilo que eu tenho na geladeira eu não gosto. Então eu vou pegar e vou gastar 1 hora preparando comida simplesmente para satisfazer o que eu gosto e o que eu não gosto. Outra opção é, vou comer o que tem. Vou poupar tempo e vou estar lutando contra essa tendência na minha mente de simplesmente querer seguir os desejos. Então você vê, a prática do Dharma está em tudo. Né? E você vê, quantas vezes no dia a gente está indo contra essa atração e repulsão da mente? Então você vê, melhorar a meditação não é simplesmente apertar um botão mágico, ter uma técnica milagrosa ou um mantra sagrado. Ou ir no Monte Everest e meditar com os devas do Monte Everest. Ou ir na Índia, nos lugares sagrados que o Buda passou a vida. É mais sobre, integrar isso na nossa vida diária. Então, qualquer momento em que tem atração e repulsão na mente é um momento de alerta. Tem que ter sati presente, por isso que tem que estar sempre Budô, 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 Budô. Alguma coisa tem que ter na mente, né? Algum mantra, alguma coisa, algum objeto mental tem que ter, algum objeto de meditação tem que ter na mente, senão a gente se perde, não tem rumo, não tem referência, não tem sati. Então, é olhar para essas coisas, né? A prática do Dharma está nessas coisas. Né? Isso é a prática do Dharma. Tranquilidade que a gente desenvolve com a meditação andando e a meditação sentada, isso é uma base para a gente poder enfrentar. Uma base de tranquilidade para a gente sair da zona de conforto e não seguir o que as kilesas falam. Então a gente tem uma oportunidade muito boa, e para a gente estar nessa oportunidade muito boa é que a gente tem qualidades muito boas já presentes. Agora é só questão de trabalhar com essas boas qualidades. Dar uma tunada nos aspectos que têm que ser tunados, uns ajustes finos. Para gerar as causas e condições para essa mente destruir. Esse primeiro grilhão. E poder ver por trás disso. O que tem por trás disso? Às vezes as kilesas vêm também com desculpas. Nossa, a nossa mente tem muita impureza, a nossa mente tem muita agitação, vai demorar muito tempo para reverter isso. Mas se a gente não fizer agora, quando que a gente vai fazer? Se a nossa mente é agitada agora, se a gente não praticar agora, vai ser pior no futuro ainda, vai ficar mais agitado ainda. Então vamos fazer o melhor agora. É difícil? É. É duro? É. Mas não tem jeito de melhorar que não seja assim, através da prática. É um sofrimento que leva ao fim do sofrimento. E
gradualmente vai ter mais paz e mais estabilidade na mente. A gente tem que começar de algum lugar. Então não se deixar desencorajar pelas quiletas. A gente tem muita dificuldade, a gente tem muito isso, a gente tem muito aquilo. Quando eu for monge eu faço isso. Mas você vê, as pessoas não olham para isso. Essa mente vai continuar a mesma, seja com manto ou sem manto. Se a gente não treinar ela vai continuar com os mesmos maus hábitos. Então se a gente ouve o Dharma agora e age com teimosia, quando a gente for monge e ouvir o Dharma, a gente vai agir com teimosia de novo. E o resultado vai ser o mesmo. Vai só mudar o lugar. Então, usar essa oportunidade da melhor forma possível. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já garante a melhor vitória possível, a melhor coisa possível. O Buda fala que melhor que ser um rei, melhor que nascer no paraíso, melhor que ser um monarca universal, é o fruto supramundano de entrar na correnteza. Tem a garantia de que não vai renascer nos planos inferiores, não vai renascer como animal, não vai renascer com estado fantasma faminto. A mente tem certeza de que no máximo 7 nascimentos vai alcançar a iluminação. A machadada fatal foi dada na árvore. Agora é só questão de tempo para ela cair. Não tem como ela não cair mais. O núcleo do problema foi destruído. A base do problema foi destruído. Não tem como se suster. Existem quilesas na mente? Existem, mas é questão de tempo elas... Porque a causa e condição primária foi destruída. Então isso que a gente tem que ter como meta. E os Krubadjans falam que isso ainda é possível nos dias de hoje. Não é uma coisa impossível, nem mesmo para leigos. Mas tem que trabalhar com diligência, tem que praticar com diligência, tem que levar a sério o assunto. Já é uma boa, já está de bom tamanho. A mente já está bem encaminhada. Tem uma fundação sólida no Dharma, de forma que não tem como regredir. Agora, se não chegou nesse nível ainda, a mente pode regredir. E girar muito e muito tempo no samsara. Então a gente está muito perto. Está muito perto do Dharma. Estamos perto de uma tradição viva. Estamos perto dos Krubadjans. Estamos num tempo que ainda dá para praticar o Dharma. Olha para o mundo atual. Olha a situação geopolítica. Rússia, Estados Unidos. Aquele relógio do... Como é que é? O relógio do fim do mundo. Tá? Contagem regressiva para o fim do mundo. Tipo, está em 5 minutos para o fim do mundo. Porque basta um erro de cálculo, um míssil mal lançado, um mal entendido entre Rússia e Estados Unidos. De novo, uma guerra nuclear. E aí, como é que vai ser? O que adianta a gente ter uma casa se o mundo vai virar fumaça? O que adianta a gente ter apartamento, ter carro, se o mundo vira fumaça? A gente tem que viver em Baraterra, num bunker. Então assim, o mundo não está no melhor dos momentos, né? Tipo, as coisas estão em risco, né? Uma guerra na Europa é possível, em não muito tempo, né? Olha a situação na Ucrânia e a Rússia. Olha como que as coisas estão escalando. Aí começa uma outra guerra no Israel. Não precisa de muito para a estabilidade desse mundo ser balançada significativamente. E aí falta comida, falta abrigo, falta energia, e aí como é que vai ser? Se não treinar essa mente para lidar com dificuldade, a gente mal acostumou essa mente no conforto, como que vai ser? A gente já passou pela pandemia, mas a gente esquece, você vê, se a gente não pratica, a gente esquece.
A gente esqueceu que 2 anos atrás a gente ficou preso dentro de casa. A mente esquece. O músculo volta a crescer de novo, esquece. Então esse mundo, a fragilidade é por um triz. É a oportunidade que a gente tem de ouro, né? Então façamos o melhor uso dessa oportunidade, né? Refletir sobre isso gera boas qualidades na mente, né? Então fica o convite de testar, refletir nessas coisas e ver o efeito que tem. Para que a gente possa fazer o melhor uso dessa oportunidade e possa ter o melhor resultado possível. Então, fica o convite de olhar para essas coisas, né? E não deixar que a delusão continue aumentando e criando projetos que não são de prioridade, que não são tão importantes. Óbvio que ter diligência nos estudos e no trabalho, isso gera boas qualidades mentais, porque se a pessoa não consegue nem ter um trabalho fixo, né, é um sinal de falta de qualidades mentais. A pessoa não consegue manter no emprego, né, a pessoa é demitida depois de um mês. Né. Tem muita gente da geração Z está passando por isso. Né. Falta qualidades mentais. Ué, que qualidades mentais são necessárias para manter-se no emprego? Né? Tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter diligência, tem que ter energia. Então, estudar, completar os estudos também exige essas qualidades mentais. Né? Então, não é que tem que jogar tudo para o espaço. A questão é colocar as coisas na devida prioridade. E aí a gente vai ter os melhores benefícios possíveis, seja no mundo, seja na prática do Dharma. Algum comentário, pergunta, compartilhamento? O comentário que eu tenho é que vocês dois estavam inspirados, o Adjan e você. Estava inspirado. Hoje a prática foi full. Então é isso. Aviso que mês que vem, no dia 21, o Adjan Mudito vai estar voltando dos Estados Unidos, do evento que está vindo dos Estados Unidos, lá da reunião dos abades. Ele vai passar para São Paulo e aí ele vai estar presencialmente aqui no domingo. Ele vai dar a atividade da manhã, essa atividade que ele dá do Sudavari do Rio de Janeiro, ele vai dar daqui. E de tarde vai ter a tarde prática, aquela parte que a gente faz da 1 às 6, vai ser com ele também. O Tankemi, o outro monge brasileiro, vai estar junto também. Então fica o aviso prévio, isso vai ser divulgado no site. Então fica o convite de planejar para dia 21, não sei que dia que é dia 21, se é 21 ou 20, acho que é 21, domingo. 21 de julho, isso. 21 de julho a Adjan Mudito estará aqui. Também vai ter a oportunidade de oferecer o café da manhã. Quem quiser ajudar a oferecer o café da manhã, a gente vai vir antes para oferecer o café da manhã. Depois da atividade vai levar os monges para almoçar. Quem quiser ir junto almoçar junto também pode. Então vai ter a oportunidade de estar com os monges de manhã no almoço. E mais tarde eles vão para a rodoviária. Lá, o ônibus deles vai sair às 11 da noite, né? Então tem essa oportunidade de ter o dia em contato com a Sangha, contribuindo com a Sangha também. Então fica o convite de planejar para essa oportunidade rara também, que não é muito comum o Adjan Mudito vir aqui no domingo ainda. A gente às vezes passa de raspão por dia de semana, né? Então é muito auspiciosa essa oportunidade.